canal Biociências apresenta Sistema Endócrino. Quando estudamos sistema endócrino, nós estamos falando sobre as glândulas, que são estruturas originadas no tecido epitelial. E essas glândulas, elas são como bolsinhas, que lançam algumas substâncias no seu corpo. Na maioria das vezes, essas substâncias são hormônios. Os hormônios, eles são moléculas responsáveis por ativar e controlar diversos processos no corpo humano, como o metabolismo, o crescimento e a sexualidade. Observem algumas de nossas glândulas e os hormônios secretados por elas. Ao longo da nossa aula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do funcionamento de algumas glândulas, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos o hipotálamo, que produz a dopamina, que nos dá a sensação de prazer, de humor. Olhem lá, temos também a tireoide e a paratireoide. Elas regulam as concentrações de cálcio no sangue, com o chamado parato-hormônio. Esses são alguns exemplos só para vocês começarem a compreender o sistema, que, como eu disse, é um conjunto de glândulas que secretam substâncias que regulam algo no organismo. Pessoal, essas glândulas que eu falei para vocês, elas podem ser endócrinas, olha lá, endócrinas é quando elas lançam as suas secreções diretamente na corrente sanguínea. Elas podem ser exócrinas, exo para fora, quando as secreções não são despejadas na corrente sanguínea. Então aonde elas são lançadas, já que elas não são lançadas na corrente sanguínea? Elas vão para o exterior do corpo, através de dutos, de canais, tá bom? E ainda tem uma outra possibilidade da glândula semista, ou anfícrina, né? Que ela corre ali dentro da corrente sanguínea ou fora da corrente sanguínea. Depende do que ela está secretando, ok? Por exemplo, uma glândula exócrina que secreta algo para fora, que não é na corrente sanguínea, que é para fora do corpo, seria a glândula mamária, a glândula lacrimal, a glândula sudorípara. Uma glândula endócrina agora, a hipófise. Nós temos uma glândula endócrina que secreta na corrente sanguínea e anfícrina em ambos, né? As glândulas sexuais, o fígado, o pâncreas são consideradas glândulas mistas. Olha aí, pessoal. Só para você ver uma glândula secretando a saliva, tá? Pois é, normal, acontece com todo mundo. Todos os sistemas do nosso corpo trabalham juntos. Eles estão, de certa forma, interligados. Por exemplo, o sistema endócrino, ele atua junto com o sistema nervoso. Porém, o sistema nervoso, ele tem respostas rápidas por meio dos impulsos nervosos, né? Já o sistema endócrino, ele tem resposta mais lenta, de origem química. Olha lá o exemplo que eu coloquei, o cérebro enviando mensagens e estimulando o sistema endócrino a produzir a prolactina, que vai dar o leite, né, na glândula mamária da mãe. O sistema endócrino também interage com o sistema digestivo ou digestório. Após a digestão, a taxa de glicose aumenta na corrente sanguínea. Vocês sabem disso, né? E, pessoal, se aumentar demais, acontece o que nós chamamos de sangue doce. E isso deixa a circulação lenta, pode causar sérios problemas. Mas o sistema endócrino, ele está aí para entrar em ação e nos ajudar. O pâncreas produz um hormônio chamado insulina. A insulina, ela auxilia nessa retirada de glicose do sangue. Ela encaminha a glicose para as células certas. E o excesso, ela retira do sangue e armazena no fígado, nos músculos, sob a forma de glicogênio. Pessoal, a insulina é um hormônio muito importante. A carência desse hormônio secretado lá no pâncreas leva a uma doença. Vocês sabem o nome, né? Qual a doença da carência de insulina? Diabetes. Pois é.
Sem a insulina, o açúcar ele não consegue entrar nas células e fica melando o sangue, né? O que nós chamamos de hipoglicemia. A insulina é como um carro, tá? Que leva o açúcar para entrar no lugar certo. Sem a insulina não tem como o açúcar entrar onde ele tem que entrar, tá? E esse excesso de açúcar no sangue pode causar graves complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins, nos nervos. Pode causar amputação de membros. Nossa, pessoal, isso é muito sério. Pode causar até a morte, dependendo, tá? Ali, pessoal, seria a hiperglicemia, né? O excesso de açúcar no sangue. E nós temos a hiperglicemia e a hipoglicemia. A hiperglicemia é quando tem muito açúcar no sangue. E a hipoglicemia é o contrário, tá? Olha bem lá na imagem. Se o açúcar estiver muito baixo, olha que interessante. Você também pode ter sintomas. Você poderá sentir fraqueza, suores, pele fria, tremores. E isso tudo só vai desaparecer quando o seu nível de glicose for corrigido, tá? Então, olha só como o corpo é inteligente, pessoal. Nesse caso de hipoglicemia, o pâncreas, ele libera o glucagon, tá? E esse glucagon faz um efeito inverso da insulina, o glucagon. Isso é, ele aumenta o nível de glicose no sangue para chegar no ideal, tá? E aí tudo fica corrigido, tudo fica equilibrado. O sistema endócrino, ele também interage com o sistema urinário. Olhem só. O ADH, hormônio antidiurético, presta atenção nessa palavra, ADH antidiurético, tá? Ele é produzido pelo hipotálamo, lá no cérebro. E o ADH atua principalmente nos rins. Ele tem um efeito antidiurético. Isso significa que ele é liberado quando a quantidade de água no sangue diminui, provocando uma maior absorção de água no túbulo renal e diminuindo a urina, tá? Aí seu corpo retém mais o líquido, que ele sente essa necessidade. Mas, pessoal, se a falta de água no sangue acontecer, pode ter algumas consequências, pois se o ADH continuar alto por muito tempo, você pode ter pressão alta. Por isso, o ADH também é conhecido como vasopressina. Já ouviu falar que quem tem diabetes faz muito xixi? Pois é, quem tem diabetes, pessoal, tem a falta desse hormônio. Aí urina muito, pode acontecer uma desidratação, pode acontecer pressão alta, tá? Pessoal, olha que bonitinha essa bonequinha crescendo. Por que ela está crescendo? Porque eu vou apresentar para vocês o GH. Nós produzimos muitos hormônios importantes. Por exemplo, o hipotálamo, ele produz esse GHI, tá? GH, que é um hormônio estimulante para a reprodução celular. Por isso, nós chamamos ele de hormônio do crescimento. Olha só a bonequinha. Falei da bonequinha que era neném, aí o hormônio do crescimento fez ela crescer e agora ela tá grávida, ó. É uma historinha. Pois é, aí a progesterona entra em ação. A progesterona, ela é um hormônio produzida pelos ovários, tá? E ela tem um papel muito importante no processo de gravidez. Aí depois vai vir a hipófise dela e vai produzir a prolactina e ela vai gerar o leite para amamentar o bebê. Olha os hormônios atuando em tudo, né? Adrenalina, essa você já ouviu falar, né? Pois é, pessoal, esse hormônio, ele acelera o seu coração. É como se fosse um mecanismo de defesa do corpo, sabe? É um mecanismo, a adrenalina, ela te deixa alerta para se você precisar fugir, correr, reagir. A adrenalina também pode aumentar se você encontrar com aquela paquera no recreio, né? Mas a adrenalina também pode aumentar se a diretora ver vocês juntos, não é mesmo? Pois é. E o grande responsável por todo esse acontecimento da adrenalina
é ali o rim, né? A glândula, na verdade, suprarrenal. Testosterona. Esse hormônio aí, olha só, é produzido nos testículos, tá? É o hormônio que engrossa a voz, que faz crescer a barba, entre outras reações. Quando você for fazer exame de sangue, observe. Você vai ver lá um tal de T4, de T3, é a tiroxina e eu não lembro, acho que tridotironina, um negócio assim. É a T3 e a T4. O que é isso, minha gente? T3 e T4 são os principais hormônios produzidos pela glândula tireoide, bem aí no seu pescoço, tá? A função do T4 é estimular o metabolismo das células e ele influencia na produção de enzimas também no corpo, tá? Como a tireoide ela tem relação direta com o metabolismo, se esses hormônios estiverem desregulados, eles podem causar obesidade ou emagrecimento, dependendo da situação, tá bom? Ele pode desregular muita coisa, viu? Você já ouviu falar no hipotiroidismo, hipertiroidismo? Pois é, nós temos lá, né? Por exemplo, o hipotiroidismo. Você vai sentir o hiper primeiro, né? O hipertiroidismo, a pessoa fica mais agitada, ela tem um metabolismo mais acelerado. E o hipo, quando ela tá com baixa, né? Aí ela já fica mais prostrada, mais sono, mais preguiça. E ali, o que vocês estão vendo é um bócio. Já ouviu falar bócio? Essa coisa aí na garganta? Pois esse fenômeno acontece pela deficiência de iodo, que também afeta essas glândulas aí, tá bom, pessoal? E esse T3, esse T4 desregulado pode causar um tanto de coisa, igual eu falei. Engordar, emagrecer, pode alterar as batidas do seu coração, pode até mesmo dar uma descontrolada no funcionamento do seu sistema nervoso. Acho que eu tenho uma outra imagem aqui para você ver o bócio, olha. Olha a situação, gente. Pois é, pessoal. Vocês percebem, gente, como que os hormônios são altamente específicos? Cada glândula produz lá o seu hormônio específico que atua de uma forma específica em determinado órgão, né? Olha como o corpo humano é tão perfeito. Galera, o sistema endócrino, ele é muito amplo, muito complexo. E hoje nós começamos a conhecê-lo, tá? E esse cachorrinho aqui, ó, ele tem um presente para você que curtiu, que se inscreveu, tá bom? Então, pessoal, é isso aí que eu tenho para hoje. Aos pouquinhos a gente vai acrescentando mais, tá bom, galera? Muito obrigada pela participação e até a próxima aula, turma. Valeu!